Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Remodelar da Luz da Bíblia. E no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o tema Atitudes tomadas no período de adversidade. Nós vamos conversar sobre quando Davi esconde-se em Adulão e Moabe. Nós podemos também ver essa história no livro de 1 Samuel, no capítulo 22. E nossa leitura bíblica vai se passar do versículo 1 até o versículo 5. Mas antes, vamos começar? Bom, nós podemos aqui perceber a trajetória de Davi, né? Aqui a gente vai falar só de um pedacinho dessa trajetória de Davi, mas nós vamos estudar as atitudes de Davi, como Davi agia, como era o caráter de Davi, e nós vamos entender como que ele estava ali se posicionando naquele momento de adversidade. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Dali passou Davi a Mispá de Moabe e disse ao seu rei: Deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro. Porém o profeta Gade disse a Davi: Não fiques neste lugar seguro, e vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Primeiro ponto que a gente pode ver aqui na história de Davi é o retiro. Nós podemos perceber aqui que Davi ele estava fugindo de Saul. Então nós podemos aqui, se nós formos parar para pensar nesse cenário que está descrito aqui, Davi já tinha vencido o gigante, Davi já tinha tido êxito nas guerras, mas Davi estava sendo perseguido por Saul e Saul queria matar Davi. Então, Davi ele se retirou de um lugar ali onde ele estava, antes ele estava em Aquis, ele se retirou dali e aí ele vai para outro lugar para se esconder de Saul. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Então nós podemos ver aqui que ele ficou nesse lugar. Davi se retirou para a terra de Moabe buscando proteção. Há vezes em nossa vida que nós vamos precisar nos retirar e ficar a sós com o Senhor. Nos retirar de tudo aquilo que está sendo usado por Satanás para nos perseguir, nos retirar de lugares e situações que não pertencem ao Senhor e sermos sensíveis ao Espírito Santo para ficarmos em um lugar recluso, um lugar onde ele vai ter total liberdade de falar o nosso coração, ter total liberdade de estarmos ali sendo ministrados por ele a cada dia. Davi estava passando por um momento de adversidade. Nós já passamos por momentos de adversidade e vamos continuar passando, porque como o Senhor falou, que no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então Cristo já tinha falado que aqui no mundo ia ter momentos de situações difíceis, mas nós precisamos ser pessoas sensíveis a Deus, sensíveis ao Espírito Santo para obedecermos ao Senhor. Nós precisamos ser pessoas que vão ter o temor do Senhor no coração e essa sensibilidade para identificar aonde é para nós ficarmos. E nós também devemos ter no nosso coração esse momento de retiro mesmo, esse momento onde é só nós e Deus, onde não tem outras pessoas, onde não tem pessoas que vão tentar atrapalhar, onde não vai ter plateia, onde não vai ter nem perseguição mais, vai ser somente nós e o Senhor. Outra coisa que nós podemos perceber aqui é o esconderijo, o lugar de refúgio. E Davi ficou ali naquele lugar de refúgio, como nós podemos ver nesse versículo 1, quando diz: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando viram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Nós percebemos aqui que Davi ele foi para esse lugar de refúgio, mas mais do que um lugar recluso, Deus estava protegendo Davi. O mérito não estava só naquela caverna, estava em Deus estar protegendo ele. Davi se refugiou na caverna de Adulão, longe de Saul. Há vezes em nossa vida que precisaremos de refúgio e precisamos escolher se refugiar em Deus e não em outras pessoas, e não em outras circunstâncias, e não em outras situações, mas em Deus, porque somente em Deus nós encontramos perfeita segurança, somente em Deus nós encontramos perfeita paz, somente nele nós podemos encontrar a verdadeira proteção. Outra coisa que nós podemos perceber aqui na história de Davi também é a companhia. A companhia aqui ela faz parte da compaixão e da misericórdia.
Como nós vemos aqui que o pai de Davi, a mãe de Davi e os irmãos de Davi foram ver ele naquele lugar de dificuldade, porque eles sabiam que Davi estava correndo perigo de vida e eles se compadeceram daquela situação. Toda a família de Davi foi se juntar com ele, se avistar ali com ele. E a misericórdia é uma virtude que deve ser exercitada nos períodos de retiro, nos períodos de adversidade. Porque muitas vezes nós estamos passando por um deserto, um momento difícil, e nós não estamos pensando naquilo que a gente está fazendo. A gente só vai agindo, mas a gente não reflete por que a gente está agindo daquela maneira. Será que Deus tem para nós aquele jeito de agir, tem aquele lugar para nós? Será que nós temos agido da maneira certa? E muitas vezes a gente negligencia isso. Mas nós devemos pensar, nós devemos estar sempre vigilantes e pensando, será que Deus quer isso de mim? Será que Deus quer que eu esteja nesse lugar? Será que eu preciso exercer mais misericórdia, mais compaixão, como no caso aqui da própria família de Davi? Será que eu preciso ajudar alguém nesse momento? Será que eu preciso dar uma palavra de fé, uma palavra de encorajamento para alguém nesse momento? Então nós precisamos ter isso nos nossos corações, porque todos nós iremos passar por momentos de adversidade. Todo ser humano que passou e passa pela face dessa terra vai ter momentos difíceis, momentos de turbulência. Mas nós precisamos continuar firmes na jornada e não negligenciarmos a nossa fé e não negligenciarmos a nossa vida espiritual. Outra coisa que nós podemos perceber aqui é os incapazes, onde no versículo 2 diz assim: ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Perceba aqui que esses homens eles estavam passando também pelo mesmo momento de Davi, só que em situações diferentes. Davi estava escapando da morte e de Saul, e aqueles homens estavam endividados, eles estavam amargurados, eles já tinham também passado por situações de turbulência. Mas Davi, ele não ficou ali junto daqueles homens para murmurar, para chorar, para lamentar. Não, ele se fez chefe, ou seja, ele foi um homem que deixou a luz de Cristo brilhar, deixou a luz do Evangelho brilhar, e foi um homem que realmente encorajou a outros, foi um homem que fortaleceu a outras pessoas. Todos aqueles que se achavam com Davi eram os amargurados, eram aqueles que se achavam em aperto, eram aqueles endividados. Mas Davi, ele fez um grande exército. A Bíblia fala que tinha com ele uns 400 homens. Então repare quantas pessoas junto de Davi. Aquele era uma situação ímpar para ele aprender a governar. E a governar não aqueles que estão passando por momentos bons, momentos felizes, momentos de bonança. Mas era um momento ali para ele aprender a governar na escassez. Principalmente ele que ia para um momento de governo, e ele teria que governar a nação em momentos bons e momentos ruins, momentos de bonança, momentos de êxito nas guerras, mas momentos também de aperto, momentos de dificuldade, momentos de peste, de fome, de morte, né? Então nós precisamos sim ter essa estrutura para sabermos como agir nos momentos bons e nos momentos ruins. Então aqueles homens eles eram incapazes humanamente, mas Deus era aquele que pode fortalecer a cada um. Deus é aquele que pode sim fortalecer as mãos de cada um, dar a palavra certa para cada um e realmente fazer a obra dele em nós. Outra coisa que nós podemos perceber é o treinamento militar, é o exército que Davi formou, como eu tinha falado. Davi treinou aqueles homens para a guerra. Davi, ele escolheu aqueles homens e ele não se importou se eram homens incapazes ou se eram homens que estavam amargurados, mas ele fez o melhor com aquilo que ele tinha. Ele nos escolhe, Deus é aquele que nos escolhe, nos capacita, nos exorta, nos aconselha, para nós fazermos parte de um exército espiritual, para nós fazermos parte da igreja dele, invisível, que está reunida nele e que vai entrar no céu. Nós precisamos ter essa boa vontade de aprender com o Senhor e ter essa humildade para deixar Ele nos mostrar aquilo que Ele quer que nós pratiquemos e aquilo que Ele quer que nós tiremos da nossa vida. Então, Davi, ele aqui mostra, nos dá até um exemplo aqui de Deus, porque Deus é aquele que também nos treina, Deus é aquele que usa cada situação da nossa vida para nos treinar, para nos fazer pessoas cada vez mais fortes. Outra coisa também que nós podemos perceber é o pensando nos outros. Essa segurança, nós podemos perceber aqui que Davi pensou até nos pais dele, como a gente vai ver no versículo 3 e 4, onde diz assim: dali passou Davi a Mispá de Moabe e disse ao seu rei: deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e com estes moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro.
Então repare que Davi não pensou apenas na segurança dele. Ele não pensou assim, já que eu estou sendo procurado, eu vou deixar todo mundo aqui comigo mesmo, todo mundo vai sofrer junto, todo mundo vai ficar sendo perseguido junto. Não. Davi pensou no pai e na mãe dele que já deviam ter uma certa idade. Davi pensou na segurança que eles iriam ter. Então ele falou, não é certo deixar eles comigo. Eu não tenho segurança aqui humana. Eu vou deixar eles ali reclusos num lugar onde eles vão poder ali ter uma melhor condição de vida. Davi não pensou somente nele mesmo. Ele pensou em seus pais e naquilo que a sua família precisava. Devemos pensar nos outros e não somente em nós mesmos. Nós precisamos ter um coração misericordioso e não um coração egoísta, um coração que só pensa em si mesmo. Nós precisamos ter esses atos de misericórdia, de segurança, não fisicamente só apenas, mas em Deus. Nós precisamos confiar cada vez mais em Deus e saber que Ele vai suprir todas as coisas. Ele vai suprir a segurança que nós precisamos, Ele vai suprir o alimento que nós precisamos, Ele vai suprir todas as coisas e nós precisamos ter fé nisso. Então aqui esse pensar nos outros fez de Davi também um bom rei, porque se ele estava pensando tanto na família dele, tanto nos homens que estavam com ele, ele ia pensar no povo também, não ia ser um rei que iria ali castigar o povo com impostos altos, não ia ser um rei que ia tomar atitudes dele mesmo e não estava nem aí para os outros, não. Ele iria ser um rei que ia se preocupar com cada pessoa, iria ser um rei que ia ter misericórdia com cada um. Outra coisa também que a gente pode perceber é aguardando o direcionamento de Deus. Nós precisamos ter essa paciência para aguardar aquilo que vem de Deus. Ter essa paciência para aguardar aquilo que procede de Deus, esse direcionamento. A gente não pode fazer como Saul, como a gente já viu até nos vídeos anteriores, que ele era um homem que tomava as atitudes no desespero da alma dele, que tomava as atitudes erradas, inclusive, e ainda colocava a culpa nas outras pessoas. Enquanto Davi aguardava o direcionamento de Deus, a resposta de Deus e como Deus ia agir naquela situação, na sua vida, ele se preocupou com as outras pessoas. Precisamos ter o direcionamento de Deus sobre as nossas vidas, pois não podemos andar e nem viver sem rumo, né? Então nós precisamos pensar, assim como Davi pensou, não, eu vou esperar e vou ver o que Deus tem para mim. Tem horas que nós precisamos parar tudo para ter essa meditação interior. Tem hora que nós precisamos falar, não, preciso recalcular aqui minha rota, preciso ver aonde eu estou indo, preciso ver se eu estou realmente sendo aprovado por Deus, preciso ver se eu não estou trocando os pés pelas mãos, preciso ver se aquilo que eu estou fazendo está sendo aprovado, se aquilo que eu tenho, como eu tenho adorado a Deus está sendo aceito por Ele, como eu tenho oferecido o meu coração a Deus está sendo aceito por Ele. Outra coisa que nós podemos também ver aqui, muito nessa história de Davi, é que a ordem do Senhor exige coragem. A ordem do Senhor, muitas vezes, ela exige mais de nós mesmos do que qualquer outra coisa. Deus não queria que Davi confiasse naquele esconderijo onde ele estava. Por isso que ele fala assim no versículo 5. Porém, o profeta Gade disse a Davi, não fiques nesse lugar seguro. Vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Aqui nós podemos perceber que Deus tirou toda a muleta de Davi. Deus tirou aqui tudo aquilo que ele podia se agarrar, uma segurança humana, um refúgio humano, uma proteção humana. Deus não queria isso. Deus queria que Davi confiasse nele em todas as circunstâncias, em todas as ocasiões. O Senhor quer que sejamos corajosos e não que sejamos confiados nas circunstâncias, nos lugares, em pessoas ou em qualquer outra coisa. Deus quer que nós confiemos plenamente nele. E isso acontece, ele nos treina nisso. A gente passa por isso nesses momentos que pode não ter resposta humana, mas o Senhor vem do alto com a resposta dele. E aconteceu isso também com Davi, né? A gente vê que esse profeta Gade foi usado por Deus para falar para Davi, olha, Davi, sai de onde você está. Deus te quer em outro lugar. Vai para a terra de Judá. E Davi foi. Então essa obediência de Davi também mostra muito isso no caráter dele. Mesmo podendo ser difícil para Davi tomar aquela decisão, ele resolveu obedecer. Precisamos obedecer a Deus acima de tudo e escolhermos ser fiéis. E não pessoas que vão retroceder na jornada, e não pessoas infiéis, e não pessoas inconstantes. Mas precisamos escolher obedecer a Deus. Obedecer seus mandamentos e andar de acordo com a sua palavra. A obediência, ela precede a bênção. A obediência de Davi fez ele ser cada vez mais aprovado por Deus. Assim como a desobediência de Saul fez ele cada vez ser reprovado por Deus, até o ponto que não deu mais para continuar com ele no governo. Então, nós não podemos negligenciar a obediência a Deus. Nós não podemos negligenciar a nossa fidelidade a Deus. Nós não podemos achar que a obediência não conta, porque muito pelo contrário, Deus quer filhos obedientes. Outra coisa que nós podemos perceber também, que é quando Deus quer provar a nossa confiança, que assim foi no caso de Davi.
Deus queria também provar a confiança de Davi. E por isso que ele falou aquilo para Davi, para voltar para a terra de Judá e não continuar mais naquele lugar. Deus provou a confiança de Davi, assim como ele também prova a nossa. Por isso precisamos ter fé e confiar somente em Deus e não nas pessoas ou nas situações. Então, assim como Davi foi aprovado por sua obediência, nós também vamos passar por esses testes, mas que nós saiamos deles aprovados e não reprovados. Que nós venhamos sair em triunfo sobre a desobediência e não nos entregarmos a situações, assim como Saul fazia, e ir trocando os pés pelas mãos, fazendo atitudes, fazendo alianças com pessoas indevidas. Mas nós precisamos ter a nossa confiança provada e aprovada pelo Senhor, porque a nossa confiança, a nossa expectativa, a nossa proteção, a nossa segurança está nele e não em outra coisa. E Davi foi provado aqui também, mas essa provação dele foi para honra e não para desonra. Essa provação dele, ela foi um acerto e não foi um pecado, uma consequência, uma desobediência. E é essa mensagem que eu quero deixar com vocês hoje, que nós realmente venhamos ser, e nós vamos ser também, sim, provados nas adversidades, mas que nós venhamos ser aprovados, que nós venhamos ter as atitudes certas, as atitudes que o Senhor quer de nós, as atitudes aprovadas por Ele. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês. Tchau!